Últimas notícias do São Paulo. Renier e o Lincoln pode ser reforços do São Paulo nessa sequência da temporada? Bora contar sobre um goleiro que aí o São Paulo ainda tem 50% dos direitos, que acabou se mudando agora e pode, quem sabe, ter destaque, quem sabe garantir uma grana futura para o São Paulo, e Alves já não é mais jogador tricolor. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Matheus Alves já não é mais jogador de São Paulo. Neste domingo, as negociações entre São Paulo, CSKA e Alves já foram basicamente decretadas. Tudo já está sendo formulado, troca de minutas de contrato e logo menos teremos mais a assinatura do Matheus Alves. Ele vai assinar contrato de 5 temporadas com o CSKA e vai manter aí a sua carreira agora em cenário europeu. A transação, como trouxemos mais cedo, vai render ao todo 6 milhões de euros, mas o São Paulo é detentor somente de 85%. Até mais cedo, para os membros do canal, eu fiz um vídeo explicando todo o detalhe da negociação. Eu fiz quase que uma minissérie dessa novela do Alves, desde lá da renovação, sendo negociada do ano passado, até agora, com essa venda, explico motivos, ouvimos todas as partes envolvidas, e aí está lá exclusivo para os membros, mas a gente já pode falar que Matheus Alves sequer trabalhará com o Hernan Crespo, sequer vai ter a oportunidade até de trocar uma ideia ali com o Hernan Crespo, porque ele já está fora, já não é mais jogador do São Paulo Futebol Clube. Quero saber aqui a sua opinião em relação a essa tratativa. Para a gente continuar, bora trazer mais detalhes, falar bastante sobre essa semana do São Paulo, que está começando a vir vários nomes, né? Está começando a surgir burburinhos, e é sempre importante, é um ponto importante, tá? Quando a gente vai trazer aqui algumas informações, cada um tem a sua fonte, cada um tem as pessoas com quem confia e com quem conversa. E eu tenho as minhas, então eu apenas reproduzo, eu sou um reprodutor aqui das fontes que eu converso, das pessoas que eu converso, não só dentro do São Paulo, mas quando também a gente vai partir para outros meios. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho das duas informações do Teclas Daniel, que é um cara que faz um trabalho fantástico no São Paulo Futebol Clube. Vira e mexe eu vejo lá no estádio do Morumbi. Então é uma informação que eu tenho diferente da dele, mas respeitando aqui da dele. Aqui não é uma disputa, cada um traz a sua versão, traz a sua fonte e tá tudo certo. Inclusive, se você não conhece, acho difícil. Quem trabalha, quem segue o São Paulo Futebol Clube, acho que é difícil não conhecer a pessoa do Teclas Daniel, que é o cara super do bem, super maneiro, sempre me tratou muito bem e que também faz um conteúdo bem legal aí na internet sobre São Paulo Futebol Clube. Então eu vou trazer a minha informação, o que eu apurei de diversas fontes ali, possibilidades com as pessoas que eu conversei. Combinado? Renier no São Paulo, existe alguma possibilidade? Esse assunto ganhou força nas últimas horas, muitos de vocês estão me perguntando sobre essa possibilidade. Já de antemão, eu já falo que eu acharia uma excelente oportunidade, porque o Renier não deu certo lá na Europa, isso é verdade, isso é um fato, mas ele ainda tem 23 anos, e a gente tem, né, ultimamente, jogadores que acabam batendo e voltando, que dão certo. Nessa temporada, talvez o melhor centroavante do futebol brasileiro vem sendo o Caio Jorge, no Cruzeiro, que está arrebentando, e é um cara no mesmo nível, né? 23 anos, voltou da Europa, não deu certo lá, e aqui está arrebentando. Então acho que até seria legal o São Paulo manter realmente essa tradição aí de pegar jogadores nesse sentido. Mas, dito posto, essa minha opinião, a gente foi conversar com pessoas do São Paulo e pessoas também do Bertolucci. O Juliano Bertolucci, o escritório do Juliano Bertolucci é quem agencia a carreira do Renier. Primeiro ponto, do lado do São Paulo me afirmaram que é um jogador que faz parte do scout, que é um dos jogadores que o São Paulo monitora frequentemente, mas que aí é um ponto. Para ser monitorado não quer dizer que o São Paulo vá fazer proposta. Por exemplo, o Santiago Longo estava há 2 anos no scout do São Paulo, antes do São Paulo realmente começar a se movimentar para uma contratação.
Então não necessariamente o cara está sendo monitorado, vai ser um cara que realmente o São Paulo vai fazer proposta. Então o Ramon Sosa, por exemplo, do Nottingham Forest, é um outro jogador que está lá no scout, só que o São Paulo nunca sequer fez uma movimentação para sua contratação. E aí o caso do Renier, pelo que eu conversei da parte do São Paulo, é isso, olha, é um cara que aqui no nosso scout, que a gente pega um outro relatório, que a gente pega uma movimentação, que a gente observa, mas a gente não fez nenhuma proposta oficial nesse momento, tá? E aí a gente leva esse assunto pro pessoal do Bertolucci, pro pessoal que trabalha com o Renier. Do que eu soube, são alguns cenários. Primeiro cenário, outras equipes brasileiras sondaram a situação, o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial até para contar com o Renier, mas não conseguiu chegar a um acordo. Primeiro, porque o Real Madrid ele quer uma taxa pela transferência. O Real Madrid ele tem um contrato com o Renier somente até o meio do ano que vem. Então, fatalmente, já sabe que o próximo empréstimo vai ser para o cara já acabar o seu contrato. Então, aproveitando, ó, já que ele vai ficar livre, a gente até empresta por uma temporada, mas vocês vão ter que pagar uma taxa. Pode não ser a taxa mais alta, mais lucrativa, mas é uma taxa que alguns clubes brasileiros não querem pagar. Esse é o primeiro empecilho, porque a gente sabe que o São Paulo até tem as suas dificuldades financeiras para conseguir fazer esses ajustes financeiros. O segundo ponto é, pelo que eu conversei, basta o Renier ficar pelo menos mais de 6 meses a 1 ano atuando em solo europeu, principalmente na Espanha, para ele tirar a cidadania e aí ele conseguiria ter uma facilidade melhor para se encaixar em outros clubes. Há um entendimento do staff do Renier que um dos motivos que atrapalham até ele na janela de transferências na Europa é justamente esse fato dele ser sempre uma vaga para estrangeiro. E normalmente essa vaga para estrangeiro nos clubes é preenchida com grandes contratações, com um cara ali que é uma exceção. Então o Renier nesse momento ele é uma aposta. Então alguns clubes não querem apostar nele justamente porque ele vai preencher uma vaga de um estrangeiro. Então ele ficando lá por mais tempo, ele vai conseguir realmente essa cidadania e aí sairia desses estrangeiros e aí poderia preencher vagas em diversos clubes da Europa. Até pelo que eu pude conversar, tem algumas equipes, novamente da segunda divisão espanhola, que estão de olho na situação do atleta. O Real Valladolid é uma das equipes que prometem uma oferta oficial ao Renier nas próximas semanas. Então existe uma predisposição a uma permanência na Europa, até porque o mercado ainda está abrindo. Então eles querem esperar mais essa situação para entender se realmente eles podem conseguir ficar por mais 1 ano, pelo menos na Espanha, na Europa, para ir depois, por exemplo, vai chegar lá agosto, finalzinho da janela, ninguém fechou, não conseguiu nenhuma contratação, não dá para você ficar 1 ano parado só para você conseguir a cidadania. Então vamos voltar, vamos regredir, bora voltar para o futebol brasileiro e tentar novamente. Então o cenário hoje do Renier é isso. Resumindo, Renier não será jogador de São Paulo, pelo menos por agora. Não vai ser uma contratação que o São Paulo vai fazer nessa janela de transferências. Combinado? Antes da gente fechar, seja membro do nosso canal, para você ter conteúdo exclusivo. Diariamente a gente conversa lá no nosso grupo do WhatsApp, eu estou sempre levando, o pessoal hoje, por exemplo, perguntou de Thiago Mendes, teve mais um que o São Paulo perguntou também, acho que foi do Brenner, a gente vai lá, responde, conversa, troca ideia, conta alguns bastidores e você tem um contato mais próximo comigo. Eu sei que eu estou devendo, e eu vou prometer, melhorar aí na questão dos comentários do YouTube, é que graças a Deus a gente está crescendo, e aí a gente também criou mais um vídeo no canal, então na correria a gente acaba não respondendo. Mas lá no WhatsApp eu garanto que eu respondo lá todo mundo diariamente, 24 horas por dia. Ontem, sabadão, eu estava no aniversário do meu amigo, mas estava lá 11 horas mandando informação exclusiva lá, 11 horas da noite mandando informação exclusiva lá para os membros. Além de ter vídeos exclusivos, tem as lives também, a gente vai voltar com papo com membros também logo logo, então conto muito com a sua colaboração. Te prometo, você se torna membro e você vai ter conteúdo exclusivo e de qualidade aqui nos nossos assinantes. Pra gente continuar, Lincoln pode ser reforço do São Paulo? Lincoln, meio-campista, que é um jogador que faz várias funções, né? Já jogou de lateral esquerdo, já jogou de ala esquerda, já jogou como segundo volante, camisa 10, até jogador de lado do campo, é um jogador que foi revelado no Grêmio com muita pinta, com muita polpa, existia a possibilidade, né, a perspectiva dele ser um dos grandes do futebol brasileiro, e hoje ele tem uma carreira considerável, principalmente fora do país, né? Recentemente ele estava no Bragantino, inclusive chegou a ser oferecido ao São Paulo em outros momentos, atualmente ele pertence ao Fenerbahçe,
lá da Turquia, ao que tudo indica. Ele só tem mais um ano de contrato lá, só até o meio do ano que vem. Em um primeiro momento, o José Mourinho, que é o técnico português renomado, o Special One, ele não quer contar com o Lincoln. E aí, outras equipes estariam de olho na situação do atleta. Ele passou emprestado essa última temporada no Hull City, na segunda divisão inglesa, e aí estaria pensando na possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Pelo que a gente conversou com algumas pessoas, por mais que o nome tenha ganhado força nas redes sociais recentemente, o São Paulo não vai fazer uma movimentação pela contratação do atleta, porque entende que tem outros perfis que o São Paulo gostaria de se apostar nesse momento. O São Paulo procura, sim, 2 jogadores pela beirada do campo, mas com uma característica diferente do Lincoln. O Lincoln é mais um condutor de bola do que propriamente pontas que vão agredir, que vão para 1 contra 1, que vão na velocidade, que vão para o drible. E para a função de camisa 10, o São Paulo também entende que precisa de um outro jogador com outras características para ser esse reserva de Oscar, de Lucas, para ser uma opção nesse plantel. Até conversei com o pessoal da Rock Nation. Para quem não sabe, a Rock Nation é a agência, é a empresa que cuida também da carreira do Lincoln, e pelo que eu conversei com eles também não tem nada de São Paulo neste momento. A ideia seria permanecer no futebol europeu por mais um tempo, apesar de não descartar o mercado do futebol brasileiro, mas que São Paulo Futebol Clube, eles não têm absolutamente nada. Até cheguei a perguntar, estão falando que foram oferecidos. Vocês ofereceram? Vocês conversam? Porque a Rock Nation, por exemplo, ela tem alguns jogadores dentro do São Paulo. A Rock Nation, ela também agencia e cuida da carreira do Moreira, que foi emprestado para o Porto, cuida da carreira do Marcos Antônio também, então tem uma proximidade da agência com o São Paulo, mas me garantiram que não. Que nesse quesito de oferecer o atleta para o São Paulo, eles não fizeram parte dessa situação. Até me falaram, pode até ser que um intermediário possa ter oferecido, mas da gente aqui, da nossa parte, não aconteceu esse oferecimento, não aconteceu nada nesse sentido. Então o Lincoln não será reforço também do São Paulo. A gente pode botar um xizinho na lista. Lincoln não será reforço tricolor, pelo menos por agora, nesta temporada. Combinado? Para a gente fechar o vídeo de hoje, e aí a gente encerra aqui o nosso final de semana de informações, o goleiro Thiago Couto está no Vitória, lembra dele? Foi contratado agora, e por que isso interessa ao São Paulo? O São Paulo tem 50% dos direitos do atleta ainda, então é um jogador que o São Paulo pode acabar tendo num futuro ganhar uma graninha. O jogador foi revelado nas categorias de base do São Paulo, goleiro. Vocês vão lembrar que ele até chegou a jogar algumas partidas com o Ceni, teve altos e baixos ali, até pela idade, né? Foi colocado ali numa fogueira porque era a opção que tinha, mas acabou até pegando pênalti, teve algumas partidas onde acabou falhando, mas é importante trazer, vamos esquecer um pouquinho esse goleiro que foi no São Paulo, porque logo na temporada seguinte ele evoluiu, foi super bem no Juventude, na campanha inclusive que garantiu o acesso do Juventude para a primeira divisão na temporada passada, né? O Juventude conseguiu essa campanha em 2023 e disputou o Brasileirão de 24 já na elite do futebol brasileiro. Ele jogou muito bem lá no Juventude, foi um dos principais destaques, realmente evoluiu. Mas o São Paulo preferiu, naquela ocasião, não manter o Thiago Couto, manter Jandrei e Rafael como os goleiros mais experientes, e aí acabou vendendo o atleta para o Sport por 1,9 milhão de reais. Vendeu justamente os 50%. O São Paulo tinha 100% dos direitos do atleta, vendeu 50% por esse valor, mas, infelizmente, aquela ascensão que o Thiago Couto teve no Juventude, ele não conseguiu ter depois. No próprio Sport ele não conseguiu porque acabou não conseguindo realmente ter uma oportunidade, ele não conseguiu ter sequência. O que ele teve no Juventude, que foi sequência, acabou desde então não acontecendo. E aí agora ele pode ter essa oportunidade. Lá no Vitória o goleiro Gabriel era quem aspirava a incomodar o Lucas Arcanjo, que é o titular hoje do Vitória, e aí agora a presença do Thiago Couto lá pode fazer com que ele incomode ali o Lucas Arcanjo e quem sabe, na primeira divisão, possa ter rodagem. E aí por que é um fator importante? Ele trabalhou com o Thiago Carpini. Foi justamente o Thiago Carpini o responsável por fazê-lo e dar confiança e sequência para que ele brilhasse naquele Juventude de 2023. Então, com esse respaldo, com esse lastro de já ter sido destaque com o Carpini, ele pode acabar sendo um jogador que pode ter sequência na Série A. E o São Paulo tendo 50% dos direitos, num cenário hipotético, mas não muito absurdo, ele pode se destacar com a camisa do Vitória, independente onde o Vitória vai terminar na colocação do Brasileirão nessa temporada, mas ele se destaca, pode acabar tendo uma venda e o São Paulo, no final do ano, ó, ganhar uma graninha, que a gente sabe que qualquer grana que caia no São Paulo neste momento já vai ajudar bastante os cofres do clube.
Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto muito com a sua colaboração também nos comentários. Se inscreve no canal, seja membro, deixe o seu like, seu hype, seu comentário, ajuda aqui no engajamento que vai me ajudar bastante a gente crescer cada vez mais. Beleza? Um abraço para todo mundo, bom finalzinho de domingo, até a próxima. Tchau!